Seja bem-vindo ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar convosco uma palavra que está baseada no Salmo de número 127, que é um dos salmos de romagens, ou um dos salmos dos peregrinos. Vamos ler a palavra do verso 1 até o verso 5. Vamos ler o salmo todo. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. De uma forma especial, hoje nós iremos focar nos versos 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Eu quero falar sobre a total dependência do homem a Deus. É exatamente isso que o salmista está nos ensinando aqui. O homem depende totalmente de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Deus é um ser independente. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Nós somos totalmente dependentes. Não existe nada que a gente possa fazer e dizer: não dependemos de ninguém para isso. Tudo, o sabonete que usamos, a pasta que usamos para escovar os dentes, tudo. Nós cortamos o cabelo com outras pessoas, nós usamos roupas que outras pessoas fizeram, os alimentos com os quais nos alimentamos, outras pessoas que plantaram. Então, tudo na nossa vida depende de alguém. E de forma teológica, nós sabemos que mesmo a nossa dependência nos nossos relacionamentos interpessoais, na verdade, essa dependência é exclusiva de Deus. Então, é dentro disso que eu quero abordar os versos 1 e 2 do Salmo 127. A total dependência do homem a Deus. Então, vamos lá. Quem escreveu o Salmo 127 foi Salomão, um dos reis mais respeitados de Israel, o filho de Davi, o rei mais respeitado de Israel. É interessante observar que o Salmo 127 ele faz parte de uma coleção de salmos na Bíblia, e essa coleção é chamada de Salmos dos Peregrinos. Esses salmos, do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134, que esses salmos juntos são 15, eles formam esse grupo de salmos chamado de Salmos de Romagens ou dos Peregrinos. Eles eram cantados pelos judeus que tinham que subir até Jerusalém 3 vezes ao ano para prestar as festividades que eram exigidas na lei de Moisés. Eles precisavam subir para a festa da Páscoa,
a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, enquanto eles viajavam das suas cidades para Jerusalém, eles cantavam esses 15 salmos, que são os salmos dos peregrinos. Entre eles estava o Salmo 127. Então, quando eles estavam indo para Jerusalém para adorar a Deus através dessas festividades, eles cantavam a total dependência do homem a Deus. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Eles não só criam nisso, que o homem depende totalmente de Deus, mas cantavam isso como poesia, cantavam isso como cântico, porque nossa vida depende disso, de sabermos que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Existem 3 formas de entendermos este salmo. A primeira delas é que o texto aqui lido é atribuído a Salomão, que foi marido, pai e trabalhador. Então Salomão tinha autonomia para escrever o que aqui foi escrito. A segunda maneira de interpretarmos esse salmo também é que essa mensagem também parece se encaixar com o período de Neemias e de Esdras e de todos os israelitas que voltaram do cativeiro babilônico. Por quê? Eles confiavam em Deus, dependiam de Deus em tudo na sua vida. Depois deixaram de depender. Deus permitiu que os babilônicos viessem e saqueassem tudo que existia ali em Jerusalém. Eles saquearam o templo, saquearam as cidades, derrubaram os muros, botaram fogo na cidade. E olha como que essa mensagem se encaixa, pois se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Então, fazer tudo isso sem a presença de Deus é inútil. Então, como eles estavam voltando do cativeiro, eles iriam reconstruir o templo, iriam reconstruir as suas cidades, iriam reconstruir os muros, mas eles precisavam entender que eles poderiam fazer tudo isso, mas com a presença de Deus. E então, nada disso seria em vão. E a terceira maneira de interpretarmos esse salmo também é que este texto se aplica a nós em nossos tempos e nos lembra de alguns de nossos privilégios como povo de Deus em um mundo perigoso e ameaçador. Então, da mesma forma que esse texto foi para Salomão, foi para os israelitas que voltaram do cativeiro babilônico, também é para cada um de nós. Nós que somos servos de Deus. Nós precisamos entender que podemos confiar em Deus e depender do Senhor em tudo. Bem, dito isto, vamos entrar aqui na exposição do Salmo, dos versos 1º e 2º. Este salmo enfatiza a importância e o valor da unidade familiar, o que faz uma família tornar-se saudável. E boas famílias podem tornar toda a nação feliz e segura. Aqui nós vamos ver que uma família feliz é possível na presença de Deus. É Deus que edifica os lares e é Deus o guardador das cidades. Então vamos lá. Aqui nós podemos aprender que existem 4 áreas principais que precisam da ajuda divina. 4 áreas que necessitam da providência do Senhor. A saber, em primeiro lugar, a casa. Isso mesmo. Em sentido literal, nós sabemos que a casa é a habitação simples de uma família.
é onde nós convivemos com os nossos familiares. O verso primeiro diz assim, ó, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Nós que temos uma família, sabemos como é necessário a presença de Deus em uma família. Quando nós estudamos aquilo que os homens de Deus vivenciaram com as suas famílias, seja aqui na Bíblia, né, ou seja na história, nós aprendemos que a nossa casa precisa ser um pedaço do céu. E como disse Charles Spurgeon, ele falou da seguinte forma, a nossa casa tem que ter a presença de Deus de tal maneira, a nossa casa precisa ser abençoada por Deus de tal maneira que se nós abrirmos as nossas portas e convidarmos os santos anjos para morarem na nossa casa, eles virão e farão morada ali. Então, a nossa casa deve ser habitada pela presença de Deus, no sentido de que a nossa casa precisa estar na presença de Deus, porque senão tudo que nós fizermos aqui será em vão. A nossa família precisa de Deus, os cônjuges precisam de Deus, os filhos precisam de Deus. Quando uma família tem a presença de Deus, nós podemos deitar e dormir em paz, sabendo que não só a gente, mas toda a nossa casa depende de Deus. A segunda área que o salmista irá destacar, que necessita da ajuda divina, aqui no texto, é a questão da proteção. Isso mesmo. Olha o que está escrito no verso 1. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Os israelitas viviam em um mundo perigoso. Eles precisavam de guardas para que pudessem, das suas torres, vigiar a cidade. Quando o inimigo se aproximava, então eles tocavam as trombetas, avisavam o povo de que o perigo estava próximo. E eles precisavam da presença do Senhor, senão nada disso iria adiantar. Nos dias de hoje também é assim, nós vivemos num mundo perigoso. Nós vivemos num mundo que recentemente viveu uma crise violentíssima com a Covid-19. Nós vivemos num mundo que tem assassinatos o tempo todo, estupros, violência doméstica, violência infantil, tráficos de drogas, tráfico de órgãos. Então, nós vivemos em meio a todo tipo de perigo. Porém, a nossa proteção está em Deus. A nossa segurança vem do Senhor. Não adianta nada nós confiarmos na nossa Constituição, que nós sabemos que é falha, infelizmente. Não adianta nada nós confiarmos na nossa polícia, que nós sabemos que é falha, infelizmente. Não adianta nós confiarmos em todas as autoridades, na política ou nos políticos, porque nós sabemos que tudo isso é falho. Esse sistema, infelizmente, é caído, é ímpio, é contra Deus. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. É o Senhor que protege a cidade. É o Senhor que protege a nossa casa. É o Senhor que protege a nossa família. É o Senhor que nos protege. A terceira área que necessita da ajuda divina, que precisa da proteção do Senhor, está no verso 2. É exatamente a questão do nosso trabalho. Olha o que diz o verso 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite. Ou seja, é Deus que dá significado real ao nosso trabalho. É o Senhor que traz sentido para o trabalho que é tão puxado, cansativo, exaustivo. Então, quando nós trabalhamos na presença de Deus, isso é gratificante e prazeroso.
o povo de Israel iria voltar e eles iriam precisar trabalhar muito na reconstrução das cidades, na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo. E quem iria dar força, quem iria dar sentido, quem iria trazer um significado especial a esse trabalho, a essa produção, seria Deus. Então, se você está exausto no seu trabalho, se você já está fadigado da sua vida como um profissional, como um trabalhador, lembre-se, não adianta só trabalhar, não adianta dormir pouco, não adianta acordar cedo, não adianta dormir tarde, só trabalhar. Trabalha no trabalho, trabalha em casa, fica o tempo todo esgotado com o serviço, e isso é inútil no final das contas, porque você não está trabalhando na presença de Deus. Deus traz um sentido real ao nosso trabalho. Quando nós fazemos tudo o que precisamos fazer na presença de Deus, nós fazemos com um coração alegre. E nós precisamos sempre trazer esse salmo à nossa mente, porque na nossa trajetória nós trabalhamos e desanimamos, nós trabalhamos e cansamos. E quando nos lembramos que isso aqui, se for feito na presença de Deus, terá um significado real, o nosso coração fica jubiloso. Então, trabalhemos na presença de Deus também. E a quarta e a última área que o salmista irá abordar e dizer que necessita da ajuda divina, da providência do Senhor, é exatamente a questão do nosso descanso, do nosso sono. Olha o que ele diz no final do verso 2: pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Então, a nossa casa depende da ajuda do Senhor. A nossa proteção ela está no Senhor. O nosso trabalho precisa da intervenção do Senhor. E em último lugar, o nosso descanso também depende do Senhor. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto nós descansamos, o Senhor cuida da gente. Ele nunca para. O nosso Deus não dorme e nem cochila. Ele sempre está agindo. É por isso que nós podemos descansar. Não precisamos trabalhar como loucos. E enquanto nós dormimos, Deus renova as nossas forças para que possamos continuar a ser pessoas produtivas. Então, era isso que eu queria compartilhar convosco, o Salmo 127, de uma forma especial, os versos 1º e 2º, para nós entendermos a total dependência do homem a Deus. Deus vos abençoe.